Olá, no programa de hoje vamos falar sobre o 13º salário e as opções para quem quer fazer um bom uso desse dinheirinho extra. Você vai saber também qual o impacto do novo salário mínimo, que passa a valer a partir de 2012. No segundo bloco, o assunto é orçamento público. O governo do estado lançou uma cartilha que explica tintim por tintim o que é o orçamento público. Tudo isso no Da Sua Conta, que já está no ar. Até o dia 30 deste mês, grande parte dos trabalhadores vão receber a primeira parcela do 13º salário. E o que será que os alagoanos vão fazer com esse dinheirinho extra? Nós fomos às ruas ouvir os consumidores. O movimento de pessoas com sacolas de compras nas ruas de Maceió já dá sinais de que o comércio deve alcançar um significativo aumento nas vendas neste final de ano. Os lojistas estão otimistas, principalmente com o incremento do 13º salário. Vai melhorar em torno de 10% as vendas nesse período saindo do 13º. As expectativas são boas, né? Nesse final desse mês de novembro já tem um aumento até pela primeira parcela que entra, que é paga até o final desse mês, né? Na segunda parcela já tem um aumento normal que o próprio dezembro nos traz como venda. Enquanto algumas empresas falam em recessão, falam em movimento fraco, nós nos preparamos para isso, decoramos a loja e esperamos um incremento de no mínimo 30%. Apostando tudo nessas vendas de final de ano. Sem dúvida, é o mês, são os 2 meses, na verdade, novembro e dezembro, que decidem, na verdade, o ano inteiro de venda. Então a gente tem que acreditar e acreditamos nisso. Alguns consumidores fazem planos para poder usar o 13º salário. Vou gastar tudo de roupa. Eu pretendo comprar os presentes para meus sobrinhos, para minha família, porque os amo. Pagar as dívidas, que são demais. O que é que o senhor pretende fazer com o dinheiro do 13º salário? Botar na poupança todinha. Para investir. Já outras pessoas nem podem contar mais com o salário extra. Eu já recebi o meu 13º salário agora no mês de setembro. Já usei, já estou liso já. Bom, e sobre o assunto eu converso com o economista Fábio Guedes, que mais uma vez está aqui conosco. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Maria. Bom, a gente viu que muita gente vai gastar aí com as compras de Natal, de final de ano, né? Mas qual seria a prioridade para quem aí tem dívida? Como você mesmo falou, Maria, na verdade as pessoas elas devem liquidar suas dívidas. Em vez de estar pagando juros, né, e geralmente esses juros são muito pesados no Brasil, elas podem muito bem usar essa parcela do 13º. É bom lembrar que as empresas têm até o dia 20 de dezembro para pagar a segunda parcela do 13º. Muita gente já recebeu a primeira parcela. Então, aqueles que tiverem dívida, é muito interessante e salutar para a sua saúde orçamentária liquidar a dívida. Em Alagoas, basicamente, nós temos pesquisas, juntamente com a Federação do Comércio, que diz o seguinte, que boa parte das pessoas, principalmente na capital alagoana, usam 13º para gastar com vestuário, alimentos e remédios. Então, você tem aí mais ou menos umas características básicas de como é que o 13º é utilizado. Se ele não for utilizado no pagamento de dívidas, ele é utilizado basicamente para a compra desses 3 produtos, desses itens aí. Bom, esse grande volume de dinheiro, que entra nessa época favorece quem? Principalmente o comércio? Basicamente o comércio, Maria. Como a economia alagoana, ela é sobretudo, tem como base comércio e serviços, tem poucas indústrias, e quando tem indústrias, são indústrias muito mais voltadas para o comércio exterior, então a reversão do 13º, em Alagoas, é basicamente destinada ao processo de comercialização de produtos, muitos desses produtos, dessas mercadorias, produzidos em outros lugares do país. Por exemplo, vestuário, setor têxtil, ou em São Paulo, ou aqui próximo mesmo, Pernambuco. E os produtos mais bem elaborados, basicamente sudeste do país. Bom, e o novo salário mínimo, que entra em vigor em 2012, será de R$ 622,73, um aumento acima até do esperado. Fábio, esse aumento que chega mais ou menos a 14%, está de bom tamanho? Você acha que poderia ser maior? Não, Maria, é um excelente aumento. O cálculo do aumento do salário mínimo no Brasil leva em conta o que agora? Leva em conta o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto,
durante o ano anterior, ou seja, 2011, e a taxa de inflação. Então, na verdade, esse aumento de 14%, né, ele está um pouco até acima da taxa de inflação e o crescimento da economia brasileira, que talvez esse ano feche em torno de 3 a 3,5%. Então, é um senhor aumento. Não é? Isso significa que há um processo contínuo, desde o primeiro mandato do governo Lula, de recuperação do salário mínimo no Brasil. Não é? E é justamente essa recuperação que é responsável muito, né, intensamente pelo crescimento do comércio no Brasil. A gente observa o crescimento das redes de varejo, seja de pequeno porte ou grande porte, mantidas em razão de quê? Mantidas principalmente pela geração de emprego com salários cada vez maiores, principalmente o salário mínimo, que é aquele que baliza, né, dos demais salários. Aí você tem uma massa salarial impressionante no Brasil e que justamente tem contribuído muito para o crescimento da economia brasileira. Principalmente aqui em Alagoas, né, que grande parte da população recebe um salário mínimo. Né? Veja só, aqui em Alagoas, 49% da população recebe até um salário mínimo. Né? E se você for juntar de 1 a 3 salários mínimos, essa faixa vai até 78%. Então, a maioria absoluta da população alagoana recebe até, né, 1 a 3 salários mínimos. Então, significa que tem um impacto imenso, tanto no comércio, como também no serviço. Agora, consequências disso, né? Provavelmente não vai haver muitas consequências, principalmente ali as prefeituras que reclamam muito porque o salário aumenta, aí a folha aumenta, estoura as contas, as prefeituras elas excedem a lei de responsabilidade fiscal. A gente tem observado que o fundo de participação dos municípios tem aumentado consideravelmente. Se eu não estou enganado, esse ano de 2011, o fundo de participação do município, agora por mês de novembro, né, ele teve um aumento de quase 48%. Então as prefeituras, elas estão com bons recursos, né, em razão do fundo de participação do município tem crescido. Então, quer queira ou não, o aumento do salário mínimo não vai ter tanto impacto nas contas das finanças públicas municipais. Bom, e no próximo bloco a gente fala sobre orçamento público e a cartilha lançada pelo governo do estado para explicar o termo. É daqui a pouquinho, voltamos já já.